Ó, o papo é muito direto, o papo é muito reto aqui nesse Sem Panos Quentes sobre Nicão. Não, o Nicão foi afastado, o Nicão tá fora dos planos do Atlético nesse momento. Logicamente, no futebol, as coisas são muito voláteis, digamos assim, né? Então o Nicão tá afastado agora. Ele disse que é por causa do Varini, ele disse que é porque o treinador não gostou dele. Tá que tá. O Atlético acerta, o Atlético erra. O que que o Atlético faz com o afastamento do Nicão? Cara, eu acho que eles com certeza sabem muito mais do que a gente, né? Quem tá vivendo lá o dia a dia do Assim, clube, mas eu entendo perfeitamente essa decisão, uma vez que o Nicão realmente, de fato, é a reserva nesse time de agora. Ele é reserva, indiscutivelmente. Mesmo que o nosso time não esteja lá, essas coisas, ele ainda não tá num ponto de nível para ser titular. Eu acho que isso causa um desconforto nele mesmo. E, cara, mesmo sendo reserva, se você é chamado para bater um pênalti, cara, ganhando o que você ganha, tendo a história que você tem pelo clube, eu acho muito feio da parte dele se negar essa responsabilidade, sendo um jogador que já é mais experiente, que já tem mais maturidade para enfrentar esse momento, acabar deixando um João Cruz, que é um piazinho, bater bizarro. pênalti. Ele tinha que ter chamado essa responsabilidade, sim. Entendo que isso pode ter desencadeado diversas outras discussões lá dentro e desconfortos, enfim, e por isso veio a decisão do afastamento dele. Eu acho que é triste, porque talvez, então, toda a vinda do Nicão já tenha sido mal planejada, a forma, né, enfim, como tudo desse ano do Atlético está sendo, né? Ninguém queria que o Nicão viesse para cá para acabar sendo afastado, mas eu acho que deve ter sido o certo a se fazer nesse momento. Cara, eu tenho muita dúvida. Assim, o presidente do Cuiabá, recentemente, ele fala, e o Daverson tava afastado lá, né? Ele fala, cara, por que eu vou pagar o salário de um cara que eu não vou usar? Salário alto, tá? Porque o Nicão ganha muito grana, né? O Nicão ganha muito dinheiro. Então, assim, o Nicão, logicamente, tem todos esses problemas. E informação é de que ele não quis bater. Foi chamado e não quis bater a penalidade contra o Vasco. Mesmo assim, é muita grana pra deixar o cara parado. Tipo, a janela tá fechada. Não tem onde desovar o contrato do cara. O São Paulo não vai aceitar de volta, porque também tá acabando o contrato dele lá e o São Paulo queria muito se desfazer do Nicão. Então, assim, ele vai ficar parado. Vai ficar encostado no elenco, né? E assim, no momento em que o Atlético tá, com a limitação que tem o elenco do Atlético, o Varini falou agora em coletiva, eu não posso nem tirar nem pôr, né? Eu não posso tirar ninguém, eu conto com todo mundo que tá nesse elenco. Então, assim, acho até talvez um pouco contraditório o Varini falar isso em coletivo e no dia seguinte afastar o jogador. E assim, decisão do Varini apoiada pela comissão e pela gestão do Atlético, né? Agora, tecnicamente, você tá certíssima, né? Falando de qualidade de bola jogada, o Nicão não corresponde para ser titular e peça de rotação no Atlético. O Nicão não tem esse nível hoje. E ele sabe disso, né? Tanto sabe disso que disse que quando foi utilizado de ponta, não foi bem porque não é a posição dele. E aí, para deixar mais informação aqui, né? O Nicão, como ponta, e vamos lembrar lá da partida contra o Grêmio, em que ele é vaiado na Arena da Baixada, o Nicão, ele é vaiado, sai na zona mista e fala, pô, é que eu não sou ponta, gente. Primeiro que jogou como ponta a vida inteira, né? Então, Esse é o grande ponto aqui. Mas assim, ele também é um cara que fisicamente tá caindo, um cara que fisicamente vai. E a idade, normalmente, as lesões, isso acontece normalmente. Então é um jogador que fala, gente, eu não sou ponta e eu não entendo porque o Varini me escala dessa maneira. Aqui simplificando a fala dele, né? E depois ele até dá uma entrevista na partida seguinte, converso com ele, pergunto, e ele fala: Ó, não foi bem isso que eu quis dizer. Eu respeito todos os treinadores que eu trabalho, mas assim, eu sigo falando, não sou ponta. Ele segue na toada, né? E logicamente, isso internamente não pegou bem pra ele. Internamente a coisa não tava boa pra ele. O Varini é um cara que discordou muito disso e discordou dele ter falado isso publicamente também. E assim, desde antes dessa fala dele ser ponta ou ser meia, ele já vinha tendo problemas com a nova comissão. E aí, quando as coisas começam a dar muito choque, quando as coisas começam a ter uma situação ali que não é mais sustentável, aí é complicado. Então, tem duas maneiras de pensar, né, nessa exatamente. história Eu toda. entendo que realmente é um risco e tem essa questão de deixar o jogador parado tendo esse elenco curto, mas eu imagino que isso não tenha sido do dia para noite, essa decisão de Sim, sim, afastar sim. ele. Realmente deve ter havido tratativas para tentar mantê-lo no elenco e depois de uma, duas, três tentativas e um, dois, três comportamentos dele, tanto em coletivas como às vezes postura em treino, esse tipo de coisa. Acabou tendo a decisão, porque assim, ele está convivendo com outros atletas. E eu acho que essa questão pode ser um setor, uma questão de contaminar Ah, sim. também um elenco. Então, às vezes, a decisão mais sábia é realmente afastar alguém antes que isso se torne
a famosa panela, antes que É. isso vire, tipo, algo que Corta o mal todos na os raiz, jogadores comecem a querer reivindicar posições diferentes do que as que estão jogando, ou que querem ter mais minutos e se ficarem no banco vão reclamar. E eu acho que isso não é uma postura de um atleta profissional. E de um cara que devia ser exemplo, né? Deveria Como ser um ídolo exemplo. da história do clube. Saiu do Atlético em 2021 como um dos maiores ídolos da história do clube. Então, assim, ele deveria mostrar esse exemplo. E eu tenho pra mim, cara, isso aqui, palpite, né? Tenho pra mim que o Nicão só é afastado agora porque o Varini definiu. O Julimar vai jogar pela direita. E aí você tem Coelho e Julimar para jogar pela direita. O Nicão não joga pela esquerda, né? O Nicão é limitado a jogar, muito também pela sua característica, a jogar pela direita. Então você tem ali um cara que, cara, não vai ter mais espaço. E sem ter espaço, é melhor pro Varini controlar essa situação que você bem comenta e no elenco já entra em choque agora. Em choque que eu digo de enfrentamentos ali, né? Porque alguns jogadores ali não curtem a postura de outros jogadores. Logicamente, se a gente tiver informação completa para passar, a gente passa, né? Mas assim, existe algumas situações dentro do elenco do Atlético que não são tão boas assim. E talvez afastar o Nicão seja um jeito da comissão e do Martim Varini de controlar isso. De cortar esse mal e falar, gente, ó, não vai ser tolerado esse tipo de parada aqui. Vamos ver como que as coisas vão se sair agora. O próprio Nicão faz um posicionamento e fala que enquanto ele estiver lá, eu tô afastado, mas assim, decisão é dele. Se ele sair, daí eu posso voltar, né? Isso no futebol acontece bastante. Eu entendo que, assim, a gente em qualquer trabalho, a gente sempre olha o técnico e o comportamental. Sim. Se o Nicão tá devendo nos dois, eu acho que o afastamento acaba sendo inevitável nesse momento. Pois é, cara. Aí fica insustentável. Né? Fica Uma situação insustentável. que fica insustentável, que fica complicada de manter. Fechou, rapaziada? O que você acha? O Atlético acerta ou o Atlético erra? Argumenta aí que a gente lê todos os comentários. Não parece, tá? Mas a gente lê tudo que vocês comentam aí. Então comenta, deixa a sua opinião que a gente conversa. Fechou? Abraço, tamo junto, tá falado. Deixa o seu like, tá? Por favor, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, tamo junto.